Visita especial, quinta-feira, dia de visita especial. Você que está nos acompanhando agora pelo rádio, pode inclusive assistir essa entrevista no nosso Facebook e na nossa página, facebook.com/Rádio FM Cristal. Manda a sua pergunta também, na medida do possível a gente vai estar respondendo aqui. Mas vamos apresentar a nossa convidada, seja muito bem-vinda. Eu sempre acompanho os vídeos dela, né, nas redes sociais. A nossa querida doutora Cíntia Fadini, fonoaudióloga, especialista em audição e tecnologia auditiva. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer, um carinho imenso estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre a audição e essa área que para mim é muito encantadora. É sensacional, a gente trabalha com a voz, né? É tudo interligado, né? Essa questão de voz, ouvir bem. Já vou começar com uma curiosidade, está até fora do script aqui. Quem fala muito alto é porque não ouve bem? Como é que funciona isso, doutora? Nós temos vários contextos. Geralmente é preciso avaliar a família, porque às vezes, se falar em criança, o meio social pode falar mais alto e isso faz com que a criança crie esse hábito de falar mais alto. Mas também investigar a audição, porque às vezes pode sim ser o início de uma perda auditiva. Então, tá certo. Pode ser que os italianos, por exemplo, falam muito alto, né? Isso, é isso mesmo. É um contexto, né, de falar alto. É porque eles estão muito felizes. Aí eles falam alto. Então, tá certo. Bom, a gente vai falar sobre audição, mas para quem está em casa, doutora, como é que eu sei, como é que eu percebo que não está legal, estou perdendo a audição? Certo. Geralmente, quem percebe é quem está do lado. Então, o paciente ele começa a ouvir a TV mais alta, ele começa pedindo para repetir, ele não entende, ele fala, as pessoas falam, ele entende outra coisa, eles apresentam dificuldade em falar no telefone, se alguém fala por trás, eles não conseguem entender, e isso vai piorando com o tempo. Então é comum eles perceberem também o zumbido. O zumbido é um sinal de que em 90% dos casos está iniciando uma perda auditiva. Então, o paciente começa a ter dificuldade para se relacionar, para falar, e também aparece esse zumbido, que para alguns é um grilo, para outros é uma cachoeira, e depende da avaliação. E, assim, pode ser uma coisa que já vem da genética, ou pode ser provocada por, de repente, o trabalho, essa perda de... Sim, a perda, ela tem uma relação bem grande com genética. Então, sempre quando eu pergunto para os pacientes se tem alguém da família, é algo que chama atenção. Mas nós temos também a exposição aos sons. Hoje eu falo que o nosso mundo ele é muito barulhento. É verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com a exposição, porque se eu tenho um fator genético, essa exposição ao ruído acarreta ainda mais uma perda. E o que é comum hoje a gente vê a perda auditiva precoce. Então, quanto mais cedo a gente vê os pacientes apresentando perda auditiva. E como eu falei, o zumbido ele é um sinal. Então eu tenho criança tendo zumbido, eu tenho adolescente e adultos com o zumbido e que não percebem que tem perda auditiva. E aí quando a gente avalia, é o início de uma perda auditiva. A perda auditiva ela acontece com o passar dos anos, isso é normal? Você vai envelhecendo, você vai tendo mais dificuldade ou não? Sim, nós temos o envelhecimento do nosso sistema auditivo. O que a gente não pode pensar é que eu estou envelhecendo mesmo, então eu vou deixar, é normal eu ter uma perda auditiva. Isso não, porque aí a gente tem que tratar. Porque o envelhecimento a gente perde habilidades do cérebro. E se eu deixo de ouvir, essa perda vai ser maior ainda. Quais os tratamentos, as tecnologias, né, para perda auditiva nós temos hoje? Certo. O primeiro passo é avaliar. Então é preciso fazer uma avaliação clínica da audição, que se chama o primeiro exame audiometria, avaliar a intensidade e frequência de cada orelha. Tem pacientes que começam a reabilitação auditiva por meio de um aparelho auditivo. Então é feita a avaliação, em cima dessa avaliação seleciona uma tecnologia e o paciente começa no tratamento auditivo. É muito importante falar para a população que não é só colocar um aparelho auditivo. Muitos acham que coloquei e tudo certo. E na verdade não, é uma reabilitação. Então eu tenho um cérebro que ficou um tempo sem ouvir e eu preciso acompanhar. Por isso que no meu consultório eu tenho esse protocolo de 3 anos de acompanhamento. Então o paciente, às vezes, ele precisa treinar o cérebro a ouvir melhor. Então não é só a tecnologia
Ainda bem que ela evoluiu. Certo. Ela é um suporte muito importante para a gente, mas tem que ter o acompanhamento para que o paciente consiga ouvir melhor. Tá certo. Doutora, muito obrigado. Tá bom? Prazer é todo meu. Um abraço. Doutora Cíntia Fadini, fonoaudióloga, conversando com a gente, falando sobre audição. Muito obrigado pela visita. Quinta-feira, provavelmente, mais uma visita especial aqui na Cristão, no nosso Bom Dia.